Bom dia, já vi todos, falei com todos. Muito bem, irmãos, vamos a Números capítulo 14. Continuando a nossa história, nossa viagem agora pela saída do povo de Israel do Egito, caminhando agora para a Terra Prometida. Já vimos todo aquele drama enorme das pragas e tudo mais lá no Egito, com Moisés. Então, agora nós estamos em Números, em pregações panorâmicas, que não entram muito no detalhe textual mesmo, mas procuramos tirar algumas lições. Então, nós vimos na última pregação, o drama aqui são ainda o resultado da inspeção que os 12 espiões enviados de Moisés foram para fazer com relação à terra prometida. E voltaram, então 10 vieram bastante desestimulados, com medo, até rebeldes. Foi um medo que cresceu e terminou em rebeldia aberta contra Deus. E 2 ficaram firmes, amparados nas promessas de Deus, na garantia de Deus que ia levá-los até lá e tal, que era Josué e Caleb. Então o povo todo se agregou aos 10 espias e já queriam matar Josué e Caleb, apedrejados. Ficou muito grande o clima, perigosíssimo, inclusive, para os 2. Foi quando Deus resolveu aparecer. Pessoalmente, parou aquilo tudo. E nós já vimos, então, o que Deus falou, eu não vou repetir, e a reação de Moisés ao que Deus falou. Deus disse que ia destruir aquele povo rebelde e que ia fazer de Moisés um povo maior e mais forte. Aí nós já vimos a reação de Moisés ao que Deus falou. Inclusive, ele intercedeu pelo povo, em defesa do nome de Deus, e falou fortemente, no sentido de quase dizer: Senhor, não faça isso contra ti próprio. Foi muito linda o peso da reação de Moisés, em vez de ficar todo orgulhosão, todo inchado de satisfação, porque ele ia ser o novo Abraão, né? Maior ainda, porque seria um povo maior e tal. Não, ele intercedeu. Então, nós ficamos de ver hoje mais 3 lições que nós aprendemos com aquela intercessão de Moisés. Tem muita coisa ali importante para nós aprendermos, e não deu para ver tudo na mensagem passada. Mas é bom ler o texto para nós. Vamos lá, então, número 14, que eu estou resumindo tudo com minhas palavras, mas é bom, número 14, então, de 10 em diante. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face ao Senhor lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se, rico em misericórdia, ou bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Vamos orar.
Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a absorvê-la em nosso coração e nos dá vontade de aplicá-la, de vivê-la para valer no nosso dia a dia, não apenas dizendo que somos crentes, mas mostrando que somos crentes, além de dizer também, é óbvio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos isto. Amém. Então, eu quero 3 lições a mais e só, eu quero ver com vocês. Primeira é Moisés insiste que Deus perdoe um povo muito agressivo a ele próprio, Moisés. É fácil interceder por alguém que lhe agrada, alguém que lhe trata muito bem, mas aqui ele intercedeu por um povo rebelde a ele próprio. Moisés várias vezes já tinham se revoltado contra ele, e já é uma lição muito importante de nós nos acostumarmos a interceder e pedir a Deus por pessoas que nos maltratam, pessoalmente, pessoas que não querem o nosso bem, que são hostis a nós de alguma forma. Não é fácil, mas fica um exemplo muito bonito, embora chamando a atenção de um aspecto aqui muito importante que poucos percebem. Geralmente, quando se fala em pedir a Deus que perdoe a alguém, é quando se trata de uma ofensa pessoal à pessoa que está pedindo que Deus perdoe. Estevão fez isso quando ele estava morrendo, apedrejado. Senhor, não lhes imputes esse pecado. É uma forma de Estevão dizer, por mim, Estevão, não tome vingança. Por mim eu estou pronto para perdoar. O coração de Estevão está mostrado ali. Não significa como Deus atendeu, se Deus atendeu Estevão, a forma como Deus atendeu aquilo, fica com Deus. Deus é justo e Ele sabe como agir. Mas, observem algo muito interessante nas próprias palavras de Moisés no texto, que Deus é perdoador, ainda que não o que quem? Deus é perdoador, ainda que não inocente o culpado. Aqui tem assunto para 1 hora de conversas, de passagens, de teologia. Isso aqui é muito importante, isto. Então, não é só dizer, não, Estevão pediu que Deus não nos imputasse, então Deus não imputou, assunto encerrado. Claro, Deus esqueceu aquilo tudo ali e deixou de lado. Momento. Então, o próprio Moisés, ao pedir, perdoa este povo, ele está mostrando que confia em Deus, o tipo de perdão, se vai ser um perdão provisório, localizado, contextualizado, mas lá na frente Deus vai cobrar deles aquilo. Que Deus leve em consideração a ofensa que estavam fazendo ao próprio Deus. Quando diz assim, perdoa este povo, mostra também o coração de Moisés, por mim, Senhor, como líder máximo aqui, que tu me colocaste sobre ele, por mim, está bem, está perdoado, por ele. O crente, ele é levado a ser o perdoador de ofensas pessoais. Ele é proibido se vingar pessoalmente, fazer vingança com as suas próprias mãos contra uma ofensa cometida a ele. Mas é muito importante entender que há uma justiça
além daquela justiça pessoal que poderia ser vingada pela própria pessoa, que Deus não permite, Deus é vingador, e Ele tem a forma dele julgar aquilo. Às vezes, em termos da humanidade, Ele nomeia autoridades nas nações para fazer e cumprir a justiça, mesmo provisoriamente, de uma maneira imperfeita e tanto, mas tem a autoridade dele. Então, eu não vou desenvolver aqui, porque não é o caso, como eu disse, são pregações bem rápidas e que não descem muito fundo. Mas, por favor, não confundam uma disposição de um coração perdoador, que devemos ter, de não levar em grande coisa ele ter me ofendido. Sim, é bom ser perdoador quanto a isso, ter o coração largo, mas não confunda isto em misturar a ofensa que aquela pessoa ou grupo de pessoas fez a Deus. E como é que Deus vai tratar a ofensa a ele? Quase como se dissesse, por mim eu abro mão. Mas a tua justiça eu não vou me envolver com ela, não. E eu sei que tu és um Deus justo e vingador. Querem ver um exemplo? O próprio Jesus Cristo. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele mostraria um coração humano numa atitude que ele cobra de nós próprios, discípulos e seguidores e salvos por ele. Uma disposição humana, pessoal, de dizer, por mim, pode perdoá-los. Ao mesmo tempo, ele é Deus. E nós vemos Cristo falando nos salmos chamados imprecatórios, que é uma linguagem completamente diferente e, portanto, contraditória. Não, é complementar. Nós vemos Jesus Cristo, através dos salmistas, duramente pedindo a Deus vingança contra os que ferem a quem? A Deus, contra os pecadores, contra os que se juntam contra o ungido de Deus. Ele defende Deus. Claro, ele sendo Deus, ele está incluído nisto. Então não é contraditório, porque ele tinha duas naturezas. Mas quando vemos Jesus na cruz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o homem Jesus ali mostra um espírito perdoador e que entregou ao Pai isso aí. Ele mesmo sendo Deus, diz, julga, condena, cobra daqueles que te ofendem, daqueles que pecam contra ti. Nunca esqueça, Deus não é um Papai Noelzinho. Deus perdoa de uma maneira total, somente em Cristo. E o que ele fez com Cristo? Matou. Pastor, dizer que Deus matou Jesus Cristo, quem foi que o fez? Você acha que foi o diabo? Que passou por cima do poder de Deus e disse, esse aqui eu mato. E Deus não mata. Meu filho você não vai matar, vou matar. E o diabo conseguiu matar o Filho de Deus. Que história é essa? Que Deus é esse? A Bíblia diz, Deus o matou no madeiro, o crucificou. Foi Deus, foi pelo plano de Deus. Que Deus malvado? Não! Para mostrar amor aos que ele queria dar a Cristo, aos que ele queria que Cristo salvasse. E, obviamente, o próprio Filho de Deus se dispôs a isso, estava totalmente de acordo com a vontade do Pai. Mas observe a justiça de Deus sendo derramada sobre o próprio Filho, exigiu sangue derramado do próprio Filho, não perdoou. Então, Deus perdoou os seus pecados? Não.
De uma maneira absoluta, se alguém lhe perguntar, vem cá, você é crente? É. Então Deus perdoou todos os meus pecados. Não, negativo, Deus não perdoou nenhum pecado meu. Então como é que você vai para o céu? Porque Ele cobrou os meus pecados em Cristo. Não perdoou nenhum. Que ideia é essa que Deus perdoou nossos pecados? Em Cristo, matou Cristo, pagou os pecados, pagou. Agora Deus diz assim, bom, os seus pecados eu aceito que tenham sido pagos na cruz de Cristo. E aí está a maravilha da salvação em Cristo. Os seus pecados estão pagos, você não derramou uma gota do seu sangue, mas sangue foi derramado, não por você, mas quem tinha o poder, no sangue puro, sem pecado, de perdoar pecados. Então, os seus pecados, pastor, finalmente, meus pecados foram ou não foram perdoados? Foram, mas nunca esqueça de dizer, por favor, não esqueça de dizer, em Cristo. Porque se não disser, está incompleto. Não vou dizer errado, mas incompleto. Deus perdoa os meus pecados, ponto. Incompleto. Dá até vontade de dizer que está errado. É tão incompleto que está meio errado. Porque falta complementar. Em Cristo, Deus perdoou os meus pecados. Então, voltando, esta questão de interceder e pedir que Deus perdoe alguém é muito delicado. Está pisando em terreno sagrado aí. Há um sentido em que Deus não vai perdoar pecado de ninguém, Ele não inocenta o culpado. Não adianta nem pedir nesse aspecto a Ele. Agora, já estou repetindo, é um assunto meio complicado mesmo, para mostrar o seu espírito perdoador, uma magnanimidade sua, porque você foi ofendido por um ser humano e você é um ser humano, você é ofendido por um pecador e você é um pecador, e porque você é muito arrogante e eu também sou, então por causa dessa nossa arrogância, desse egocentrismo, nós ficamos todos magoadinhos. Senhor, ele me ofendeu. Que absurdo! Ele tinha 7 bilhões de seres humanos na Terra para ofender, e vem ofender logo ao mais especial de todos, eu. Já imaginou a arrogância desse desgraçado ofender a mim? Como é que pode? É um absurdo. Então, esse é o tipo da reação odiosa a Deus. Como é? É isso. Então, ele quer o contrário. Senhor, ele me ofendeu mesmo, me magoou, me perseguiu, seja lá o que for. Agora, eu sou um ser humano pecador, mereço um bocado de coisa ruim contra mim mesmo, e eu faço por onde? Nesse caso, até eu acho que não. Nesse caso, até que eu acho que eu não tenho culpa desse negócio, não, e ele está me perseguindo mesmo. Mas eu não mereço muita coisa, não, e eu relevo isso e eu perdoo ele, ou ela. Isso mostra um coração perdoador. Isso Deus quer. Agora dizer, apaga a tua ira como juiz de toda a terra, apaga essa tua ira, faz desaparecer essa tua ira contra essa pessoa que está perseguindo o teu filho, mas apaga a tua ira totalmente. Não lhe compete pedir esse tipo de coisa. Se pedir, tudo bem, ainda é um coração perdoador que você está mostrando, mas não espere muita coisa. Não procure entender o quanto Deus vai atender seu pedido ou não. Esse pedido de Jesus Cristo aqui é complicado. Perdoa-os porque não fazem o que salvam. Estevão, onde nós podemos dizer, Deus não ouviu, não.
não lhes imputes esse pecado. E Deus ouviu Estevão? Não sei. É um pedido humano de alguém, claro, um grande mártir que estava sofrendo ali, e se ele falou inspirado pelo Espírito Santo, nessa frase, o Espírito mandou dizer aquilo para ser feito, pode ser no sentido particular daquele ponto. É complicado explicar isso. Eu não vou entrar. Eu digo que não vou entrar e estou entrando, vocês estão vendo, né? Seja como for, era um homem pedindo. Quando Cristo pede, mesmo que ele tenha, entendo eu, falado dentro da sua condição de um ser humano, é diferente. Ele foi pedir para ele levantar Lázaro, ele disse, eu sei que tu sempre me ouves. Então, nós podemos, aqui não tem dúvida, é a maneira que eu entendo. E será que Deus ouviu, o Pai ouviu Cristo? Eu acho que eu não pensaria duas vezes para dizer sim, creio que sim. Então, perdoou? Outro dia eu ouvi um erudito aí falando sobre esta passagem, eu achei muito interessante. É claro que Deus perdoou, vírgula, se eles se arrependeram, né? Desconcertantemente simples. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o Pai perdoou. Existe perdão sem arrependimento? Não. Então é óbvio que o pedido era tão grande o que eles estavam fazendo contra Cristo, tão pesado, tão forte, que talvez até com arrependimento, pelo peso que era aquilo, não tivesse perdão, nem com arrependimento, nem nada. Talvez a oração era mais nesse sentido, de considera um pecado como outro qualquer. Ou seja, precisa de arrependimento para ser perdoado. Então, fica aqui a lição de Moisés, uma lição muito sutil, mas, resumindo, não hesite em mostrar diante de Deus um coração perdoador quanto à ofensa que foi feita contra você. Ok? Quando for pedir que Deus se vingue ou cobre o pecado de quem ofendeu a ele, Deus, vá com mais cuidado. Segundo, o segredo de Moisés para mover o coração de Deus, que ele moveu o coração de Deus. Vou fazer um povo, vou matar este povo, e eu vou fazer o mais forte do que este povo, fazer de ti. Não faça isso, perdoa esse povo e tal. E Deus ouviu. Então, o segredo, qual foi o segredo de Moisés de mexer com Deus ali, de não destruir aquele povo? Nesse sentido, perdoou o pecado em termos disciplinares, como eu disse, em termos ali, circunstanciais, não que ele deixou de cobrar a cada um aquele pecado cometido contra o próprio Deus. Já expliquei. Mas foi defender o nome dele. Foi o segredo de Moisés. Já expliquei como ele defendeu o nome de Deus na mensagem passada, não preciso repetir. Agora, só em termos bem práticos, quando você for interceder por alguém, seria muito interessante lembrar a Deus certas coisas e, tomando até liberdade, como Moisés tomou, dizer, Senhor, fulano pecou contra ti, pecou feio, está prejudicando a igreja e tal, alguma coisa séria, pública. Senhor, é muito provável que venha disciplina aí da tua parte. Mas, Senhor, faz de uma maneira compatível com a tua misericórdia. Tem pena dele. E as pessoas, se for uma doença, uma coisa assim, ou se tu vier matá-lo mesmo, vão falar de ti, talvez. Tu és duro demais. Eu não sei, gente. Eu sei que achei muito bonito o que Moisés fez aqui. Senhor, tu vai mexer com esse povo de uma maneira tão forte, tu tens direito, tu estás ofendido, eu não estou entrando nesse mérito, mas, Senhor, vão falar mal de ti.
Agora, curioso é quem ia falar mal de Deus? Pecadores, ímpios, pagãos, idólatras. É interessante que Deus poderia ter dito, e eu estou lá ligando Moisés, que esse povo que não me conhece mesmo me desafia e me ofende todo dia. Ora, que falem. De alguma forma, parece que mexeu no coração de Deus. É curioso. O argumento de Moisés tocou algum nervo sensível de Deus, porque falou em defesa do nome de Deus. Então, só quero dizer isso e passar para o terceiro e encerrar. Então, acho válido você orar por um irmão ou um grupo visivelmente culpado por alguma coisa e dizer, Senhor, claro, não sou eu que vou dizer se tu vais disciplinar, como vais disciplinar, quando vais disciplinar, não sou eu. Mas, Senhor, pensa no teu próprio nome, que vão falar, na igreja está uma confusão lá, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o fulano lá e foi acidentado, está lá aleijado, e tu tens direito, se for a tua disciplina contra ele e tudo, mas não esquece teu nome não, e o que eles vão falar de ti, da tua misericórdia, do teu poder perdoador. Só isso. Só isso. Acho que isso agrada o coração de Deus, porque você está pensando, antes de pensar no bem-estar do irmão ou daquele grupo, coisa assim, você está pensando no nome de Deus. Qualquer atitude sua que mostra cuidado, zelo, querer defender o nome de Deus, certamente vai ser muito bem aceito pelo próprio Deus. Ele não precisa de defesa, ele não precisa de ninguém tomar o partido dele para que ele fique mais forte, ele não precisa de amparo nosso, nada, claro, mas ele gosta, ele se sente honrado. Por último, Moisés ficou gravado na mente de Deus, como se tudo não ficasse, né? Mas é curioso como Deus registrou Moisés como um grande intercessor. Olha que passagem interessante, e com esse comentário eu quero encerrar. Jeremias capítulo 15, o próprio Deus falando através do profeta e para o profeta, então o Senhor me disse, Deus falou com o profeta Jeremias, 600 e pouco, Moisés 1400, 800 anos depois disso aqui. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Que coisa! Deus deu 2 exemplos do que se presume sejam os maiores intercessores que já houve. Ao citar nominalmente, olha Jeremias, eu vou lhe dizer uma coisa, pode vir Moisés, só faltou dizer, você é um intercessor muito menor diante de mim do que Moisés, viu Jeremias? E Samuel, 2 grandes, pois podem vir os 2, e aqui está no plural, se vierem juntos, não é nem um só já é pesado, mas se entrarem na minha presença, os 2 juntos, Senhor, nós fizemos um abaixo-assinado, só nós 2 aqui, de interceder agora por este povo, nesse contexto aqui. Aí Deus disse, não, está ouvindo Jeremias? Nem que Moisés. Você já imaginou Deus usar o seu nome no argumento desse? Em algum contexto, de alguma forma, no céu, para um anjo, não sei. Não, aqui nem que eu não quero dizer o nome de um ou de outro, que pode dar um engrandecido aqui grande, que eu não quero dar. Nem que o fulano, citando seu nome, interceda para mim, essa eu não faço. Se ele citou o seu nome, é porque você é grande intercessor. Está com inveja de Moisés? Eu também.
Pois siga o caminho dele. Ore, intercedendo por outros, por pecadores, não pecadores, pecadores todos somos, eu digo rebeldes contra Deus, crentes fiéis, crentes infiéis, descrentes, pagãos, idólatras. Fique à vontade. Ore, interceda. Nunca esquecendo. Primeira coisa que deve estar no seu coração para interceder: zelo pelo nome de Deus. Senhor, porque se fizer isso, tu vai prejudicá-lo no emprego, vai prejudicá-lo na função dele e tal. Não fui a lá Moisés, não. Perdeu o padrão mosaico. Perdeu. É por isso que você está intercedendo? É porque ele vai sofrer na cama com a doença que tu vai dar a ele como disciplina? Acho bonito a tua preocupação com ele e tal, acho bom, mas é isso que te move a interceder por ele? E eu? Como fica o meu nome? Como fica a minha honra? Tu viste o que ele fez? Eu acho que Deus pode se citar mais ainda em termos de indignação, não sei, mas ora, pedindo por ele, sim, que eu amo, é meu filho, Cristo morreu por ele, eu sei disso, mas e eu? Minha honra? Você acaba levando um carão. O Espírito Santo pode lhe apertar. Faça isso não. Então, quer interceder? Interceda. Comece falando da honra, do nome, do poder, da majestade, da retidão, da justiça, da glória de Deus. Aí ele vai abrir os ouvidos santos dele e vai dizer: esse aqui está interessado em mim, em primeiro lugar. Sim, a propósito, o que você quer mesmo? Não é que o fulano e tal. Aí pode pedir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, tantos ensinamentos que ela contém para nós. Alguns difíceis até de compreender, quanto mais de aplicar. Mas outros são fáceis de entender, de aplicar. Eu não sei, porque a nossa carne é muito fraca e nós somos tão agarrados com as coisas daqui e queremos tanto bem a nós mesmos, bem no sentido errado, porque querer bem a nós e amar a nós mesmos é até correto, até padrão para amarmos os nossos inimigos. Amar como amamos a nós mesmos, tudo bem, tem uma forma correta de nos amar. Mas, Senhor, nós somos bons mesmo na forma errada de nos amar, de uma maneira egoísta, egocêntrica, arrogante. Nos ajuda a quebrar isso e aparecermos diante de Ti com humildade, com o coração aberto e perdoador, e não achando grande coisa ofensas pessoais contra nós mesmos. Cristo agiu assim, porque Ele foi um ser humano como nós somos, embora sem pecado. E como Deus, Ele tinha que agir também, e vai agir como juiz. Muito obrigado, Senhor, por essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.